Bom, gente, continuando então, quais são os aspectos procedimentais da democracia? Bom, a história mundial foi nos mostrando que vários estados que foram adotando certas instituições não só prosperaram, como garantiam direitos, liberdades para a sua população, que nós chamamos de qualidade da democracia. Então, gente, não há democracia sem respeito a um Estado de Direito. O Rechtsstaat, como foi desenvolvido pelos alemães, ou os anglo-saxônicos que falam em Rule of Law, os franceses desenvolveram a ideia de État de droit, ou Estado de Direito, como fizeram os franceses, ou Estado de Direito, como fizeram os espanhóis. E nós hoje falamos abertamente em Estado de Direito. O que é isto? Que todos os países foram reconhecendo a supremacia do direito de uma Constituição Suprema, de um ordenamento jurídico em que a organização fundamental do Estado tem que estar amparado por respeito a valores fundamentais mínimos. Dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, direitos fundamentais mínimos reconhecidos dentro de um ordenamento jurídico, dentro de uma Constituição, seja ela escrita ou não, como é o caso da Inglaterra, que é uma Constituição costumeira, há 12, 13 séculos, que é uma Constituição costumeira. Essa expressão Estado de Direito tem muitos autores que explicam isso, mas quem cunhou essa expressão dizem que foi um tal de Elias Dias quem teria cunhado essa expressão. Tem um autor francês chamado Luc Reuchlin, que escreveu um livro de quase 1000 páginas sobre Estado de Direito. Ele compara o Rechtsstaat da Alemanha, o Rule of Law e o État de droit da França. Então ele explica a ideia desse Estado de Direito nessas tradições jurídicas alemã, francesa e anglo-saxônica. Também foi um paper de um congresso em Rotterdam de um autor chamado Grotti, Reinhard Grotti. Ele também escreveu este artigo com o mesmo título, Rechtsstaat, Rule of Law e État de droit. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todos os estados democráticos se preocupam com a preservação de uma ordem jurídica em que preserve minimamente as garantias de um Estado de Direito, de uma Constituição em que vá proteger estes direitos. Claro que a isso também está insta a ideia do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, que inclusive está na Constituição brasileira. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O problema é que existe o abuso por parte do legislador. E por isso que para este abuso do legislador foi se criando mecanismos de controle, que outros órgãos institucionalmente possam fazer o controle da legalidade dessa lei. Se essa lei está de acordo com os princípios, se essa lei está de acordo com a justiça, se essa lei está de acordo com a Constituição. Então foi se criando em paralelo todo um mecanismo que nós chamamos de controle de constitucionalidade das leis. E aí nós temos dois grandes modelos, hoje até se fala em 3, ou quiçá tem 4 modelos de controle de constitucionalidade. O modelo europeu continental e o modelo difuso, que eles chamam de difuso ou norte-americano, em que cada juiz e tribunal, além da Suprema Corte norte-americana, poderia declarar uma lei inconstitucional por violação das liberdades e dos princípios da Constituição. Tá? Então, Estado de Direito, princípio da legalidade, igualdade perante a lei. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, distinção de pessoas. Então a lei tem que ter a generalidade, a lei tem que ser a mesma para todos, quando pune, quando absolve. Tem que ser impessoal, não pode fazer distinção, acepção de pessoas, e essa lei tem que promover o bem de todos, como diz o próprio artigo 3º, inciso 4º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
A lei, por sua vez, tem que ser justa. Nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, como aparece no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nenhuma lesão ou ameaça a direito deverá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Por que esse artigo foi inserido pela Constituição de 1946 no Brasil? Lá no artigo 141, parágrafo 4º da Constituição de 1946. Porque muitas vezes o Poder Executivo abusava do poder. Ele abusava da sua, aspas, discricionariedade e da sua liberalidade para violar direitos fundamentais das partes. Por isso que depois da Constituição de 37, que foi uma Constituição autoritária, nós criamos, que nunca sequer entrou em exercício, ela funcionou em cima de um decreto, praticamente foi uma Constituição que teve vigência em cima inteira de um único decreto, o decreto número 1202, que o Getúlio Dornelles Vargas promulgou, este decreto-lei, e em cima deste decreto ele praticamente organizou e estruturou. Esse decreto ele é de abril de 1939, e depois outros 2 decretos reiteraram a centralização do poder nas mãos do Getúlio Vargas. E essa Constituição de 1937 sequer chegou a, vamos dizer assim, ser submetida a referendo. Ela não sequer foi feita uma consulta popular para que essa Constituição fosse, vamos dizer assim, avalizada, autorizada pela população. E em razão disso, várias liberdades fundamentais, direitos fundamentais que foram violados na Constituição de 37, a Constituição de 46 tratou logo de dizer: nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Texto que inclusive é repetido na Constituição de 1988, no seu artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que repete o texto da Constituição de 1946, no artigo 141, parágrafo 4º. Qual é a ideia? Que o judiciário, que é um terceiro imparcial, capaz de, vamos dizer assim, verificar se não existe abuso por parte do Poder Executivo. Com isso não se quer dizer que não possa existir uma jurisdição ou uma justiça administrativa, por órgãos administrativos, que esse recurso possa ser feito dentro da administração. Se for por procedimentos técnicos corretos, como é o caso da justiça francesa. Há toda uma administração, uma jurisdição administrativa que não é levada ao Poder Judiciário. No Brasil, toda a matéria discutida na esfera administrativa e esgotada na esfera administrativa, ele se reinicia na esfera judicial. Então foi garantido um devido processo, vamos dizer assim, que era essa cópia que eles tentaram fazer do direito norte-americano, devido processo, ou seja, um julgamento legal pelos pares, por pessoas imparciais, de acordo com a lei. Nós temos que ter também, dentro de um sistema democrático, a consciência do voto e do modo de votar, e instituições que propiciem um voto cada vez mais justo. As pessoas votam normalmente pensando num bem individual ou num bem familiar. As pessoas não pensam o voto como um bem social. O eleitor tem que ser aquele capaz, no dia da urna, de depositar o voto na urna, pensando mais no bem geral do que no seu bem individual. Então eu, no dia da eleição, não posso votar como professor, eu não posso votar como advogado, eu não posso votar como estudante, eu não posso votar como metalúrgico, eu não posso votar como promotor, eu não posso votar como juiz, porque eu estaria fazendo um voto sectário, ideológico, corporativo, em torno de uma ideologia de uma corporação. Eu tenho que votar pensando: é legítimo votar contra o benefício XYZ, mesmo que seja da minha categoria. É aquele gremista que é capaz de votar contra a construção do estádio do Grêmio e a favor da construção de um hospital. Entenderam? É aquele sujeito que é capaz de pensar antes no bem social do que no bem individual.
Não se vota por interesses, não se vota por categorias. Se vota pensando no bem comum. Nós precisamos também ter uma boa estruturação de separação dos poderes. Não há democracia no Ocidente estabelecida sem pelo menos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Claro que o ideal para os estados sociais, como nós já vimos, é pensar em 4, 5 ou até 6 poderes, como nós muito bem estudamos. Num regime democrático, para que nós possamos estabelecer bem os padrões, seria bom separar o Estado do governo. Alguém que é permanente e alguém que é temporário. Votar no governo responsável perante o parlamento para um mandato fixo de 4 anos ou 5 anos. E ter uma chefia de Estado mais apartidária, despregada dessa briga ideológica. Também é importante para um bom funcionamento da democracia uma administração. Também é importante para o bom funcionamento da democracia uma administração mais técnica, mais burocrática, de carreira, sem a partidarização. Então, dentro do Poder Executivo, nós temos que despartidarizar a chefia de Estado, porque ela une o país e luta pelos interesses de todos os brasileiros, e despartidarizar a administração, porque é a ponta, é onde nós entregamos os serviços públicos. E partidarizar o governo. É no governo que nós vamos ter o conflito ideológico entre governo, parlamento, maioria do parlamento compondo o governo. Por isso que o governo tem que ser temporário e facilmente responsável. Nos sistemas presidencialistas, a responsabilização dos governos demora muito, porque nós responsabilizamos nos países presidencialistas o governo, o Estado e a administração ao mesmo tempo. Porque o presidente da República acumula a chefia de Estado, a chefia de governo e a chefia da administração. Então, para um bom procedimento democrático, é bom pensar numa boa estrutura de separação dos poderes, com pelo menos 3 poderes. O ideal é que o poder executivo seja mais separado para que possamos ter uma responsabilização mais célere dos governos. A gente responsabiliza os governos no Brasil por corrupção ou por crimes de responsabilidade. Nos sistemas em que separa Estado, governo e governo da administração, nós responsabilizamos o governo por má gestão também. Então, é impossível. Eu imagino uma empresa que tem um péssimo administrador. Você espera 4 anos para tirar esse administrador e colocar outro? Ou uma empresa que tem um péssimo administrador, muda ele em 2 meses, 3 meses. A mesma coisa funciona com os governos. Os governos que não geram resultados podem ser responsabilizados, não por crime, mas por uma mudança, uma simples moção de desconfiança, composição de um novo governo para que tenha efetividade e que possa dar resultados nas políticas do dia a dia, da ordem do dia. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ter a limitação dos poderes, a separação dos poderes e também o reconhecimento de uma Carta de Direitos Fundamentais mínima. Minimamente nós temos que reconhecer e garantir direitos fundamentais e estruturar e organizar minimamente competências estruturadas entre os entes federados, União, Estados e municípios, de uma maneira que o poder não fique concentrado nas mãos da União e possa gerar, como o Brasil está muito acostumado, regimes autoritários, sejam de direitas ou seja um regime autoritário de direita ou de esquerda. Então a ideia é que nós façamos uma boa descentralização dos poderes para que a ponta, lá no município, lá no estado, tenha recursos, tenha efetividade e possa ter uma administração mais coesa, baseada naquilo que nós já explicamos, o princípio da subsidiariedade. A ideia de que quem está mais próximo do local possa fazer bem aquela atividade, não concentrando aquilo nas mãos de uma União que de cima tenta comandar tudo, abocanhando todos os recursos da administração pública. Bom, feita essa ideia, agora eu vou comparar um pouquinho a democracia com o autoritarismo e o totalitarismo.